Será que sua reputação pode ser abalada por suas próprias palavras? Hoje tentaremos desvendar alguns segredos e histórias pouco conhecidas do homem que é considerado por muitos um herói da luta pela liberdade e igualdade. Apesar de ser conhecido como herói, ele nunca questionou os crimes de Stalin e Mao, nem as ações totalitárias do marxismo, incompatíveis com os ideais de liberdade e democracia, defendendo as ideias stalinistas até a sua morte. A verdade é que seu fanatismo fez dele um inimigo implacável da liberdade. O escritor francês Régis Debray, autor de Revolução na Revolução, escreveu sobre Che: ele foi um adepto do totalitarismo até os últimos pelos do corpo. Alberto Benegas Lynch, em seu livro Meu Primo Che, escreve: certa ocasião, uma de minhas tias me contou que desde cedo Che gostava de causar sofrimento aos animais, e depois de crescer, insistia que a morte, de outros, afinal não foi tão ruim e que, nesse contexto, ele estava à frente da definição de Woody Allen: morrer é o mesmo que adormecer, mas sem se levantar para fazer xixi. Desde cedo, seu sadismo se torna transparente. Carlos Calica Ferrer, um de seus primeiros amigos, facilitou a primeira relação sexual de Che com a empregada da família Ferrer. Tornou-se habitual para Che manter relações sexuais com as empregadas domésticas que trabalhavam nas casas de seus parentes e amigos. Carlos Figueroa, amigo de Guevara na juventude em Alta Grácia, diz o seguinte de Che: eu apelidei de galo rápido porque ele estava comendo na sala de jantar, e imediatamente, quando a mucama, empregada, entrou no quarto, ele a forçou a subir na mesa para fazer isso mesmo que vocês estão pensando. Depois de terminar, livrou-se do pobre diabo e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Ele usou as mulheres de posição social mais baixa como objetos sexuais. Che não demonstrou interesse pela política argentina durante seus anos de estudante, ao contrário de seus amigos que gostavam de discutir política e participar de alguma forma. Esta atitude contrasta com a de seus pais e de seu amigo Alberto Granado, que se opunham ao peronismo. Ele reconhece isso numa carta que escreveu 20 anos depois. Não tive preocupações sociais na minha adolescência e não tive participação nas lutas políticas ou estudantis na Argentina. Não há outros comentários, nem cartas, nem outras evidências que façam referência à sua opinião sobre o acontecimento político mais importante da Argentina naquela época. Durante o período em que Che estudava na Universidade de Buenos Aires, sua opinião a respeito dos militantes políticos de esquerda nos chegou através de sua namorada Maria del Carmen Ferreira Chichina, que relata que Che teve uma postura crítica em relação aos militantes de esquerda, a quem acusou de sectários e sem flexibilidade. Em notas de viagem, seu diário de viagem pela América Latina em 1952, narra que ao chegar ao Chile, ele e Granado se passaram por médicos especialistas em leprologia, conseguindo uma entrevista em um jornal local onde são reconhecidos como tal, o que os torna populares entre a população, valendo-se do referido engano para obter alojamento e alimentação gratuitos. Neste caso, como outros relataram, sua falta de honestidade, quando estava em dificuldades, levava-o a defraudar aqueles que cruzavam seu caminho. Sua falta de ética e moralidade fica evidente. À espera de um navio que os levasse à Ilha de Páscoa, Che escreveu: Ilha de Páscoa, lá ter namorado branco é uma honra para as mulheres. Aí, trabalho, que esperança, a mulher faz tudo, come, dorme e guarda eles contentes. O que importaria ficar um ano lá? Quem se importa com estudos, salário, família, etc. Este comentário dá fé ao seu machismo e à sua atitude discriminatória contra as mulheres. Che Guevara expressa seu racismo de maneira clara em algumas passagens de seu diário de viagem. Ele descreve os negros como magníficos exemplos da raça africana que mantiveram sua pureza racial graças à falta de afinidade com o banho, e observa que o preto é indolente e sonhador. Gasta seu parco salário em frivolidades ou bebidas. O europeu tem uma tradição de trabalho e poupança, o que o leva a progredir, mesmo independentemente das suas próprias aspirações individuais. Curiosamente, o filme Diários de Motocicleta omitiu essa observação inconveniente. Há uma ironia em Che comentar sobre a falta de higiene dos negros, já que ele próprio tinha hábitos de higiene questionáveis, a ponto de ganhar o apelido de El Chancho, o porco, pois raramente tomava banho. Henrique Ross, em seu artigo Che Guevara, seu título médico questionável, comenta que Che passou em 11 disciplinas em apenas 22 dias letivos em dezembro, sem ter frequentado aulas ou feito treinos ao longo do resto do ano, exceto nas últimas semanas. Além disso, o histórico acadêmico de Ernesto Guevara de Lacerna foi roubado, deixando poucas evidências de sua formatura, sugerindo que sua posição como médico pode ser outro mito. Em agosto de 1953, a partir de Ocusco, Che escreveu à sua mãe que, durante os 8 dias que passaron lá, El Chancho tomou banho apenas uma vez, e por motivos de saúde.
Em 10 de setembro de 1967, no Diário da Bolívia, mencionou: esqueci de enfatizar um fato, hoje, depois de pouco mais de 6 meses, tomei banho. É um recorde que muitos já estão alcançando. Devido à sua falta de higiene, seus camaradas cubanos o apelidaram de bola de sujeira. Em notas de viagem, Che escreveu um comentário intitulado Notas à Margem. Eu, o eclético dissecador de doutrinas e psicanalista de dogmas, atacarei as barricadas ou trincheiras, mancharei de sangue minha arma e, louco de fúria, degolarei qualquer derrotado que cair em minhas mãos. E sinto minhas narinas dilatadas, saboreando o cheiro acre de pólvora e sangue, de inimigo morto. Agora preparo meu corpo, pronto para a luta, transformando meu ser em um templo sagrado para que renasça com novas energias e esperanças o uivo bestial do proletariado triunfante. Esse jovem, egocêntrico e presunçoso, expressa com violência retórica e ideológica sua paixão revolucionária. Este comentário inconveniente também foi omitido do filme Diários de Motocicleta. Durante sua segunda viagem em julho de 1953, na Bolívia, Che narra: ao carregar toda a nossa bagagem, íamos subir para a segunda classe quando um funcionário nos confrontou e, após alguma negociação, nos ofereceu subir para a primeira classe gratuitamente com os crachás de 2 deles, ao que aceitamos. Assim, viajamos confortavelmente em primeira classe, dando aos rapazes o valor da segunda classe. Esse episódio reflete sua fraqueza moral e falta de austeridade. Ao chegar a Costa Rica, ele escreveu: fiquei lá fora com uma jovem negra chamada Socorro, mais promíscua do que as galinhas, com 16 anos. Guevara deixa claro seu desprezo pelas mulheres e seu ressentimento social latente fica evidente mais uma vez. No dia 10 de dezembro de 1953, Che Guevara escreveu a sua tia em São José, Costa Rica: em El Paso, passei pelos domínios da United Fruit e mais uma vez fiquei convencido de quão terríveis são esses povos capitalistas. Jurei diante de uma foto do nosso velho camarada Stalin que não descansarei até ver esses povos capitalistas aniquilados. Em outra carta para a mesma tia, ele assinava como Stalin II. Em novembro de 1960, quando visitou a União Soviética como líder da Revolução Cubana, Guevara insistiu em prestar uma homenagem floral ao túmulo de Stalin, contrariando a recomendação do embaixador cubano Faury Chomon. Vale lembrar que isso aconteceu mais de 4 anos após as revelações de Khrushchev sobre os crimes de Stalin. Durante a maior parte de sua vida, Che Guevara não teve um emprego fixo e dependia de sua mãe, a irmã Célia, tia Beatriz e outras mulheres de sua vida para conseguir sustento e empregos. John Lee Anderson, em sua biografia de Che, relata alguns episódios. Para ajudá-lo a conseguir um posto médico, Hilda Gadeia, conectada a contatos de alto nível no governo, apresentou alguns conhecidos dela. Em fevereiro e março de 1954, Ernesto estava envolvido com uma enfermeira chamada Júlia Mejia, que arranjou uma casa no Lago Amatitlán para passarem os fins de semana e logo tiveram um caso casual. A situação de Ernesto mudou pouco em março. Hilda pagou parte de sua pensão, e Júlia Mejia conseguiu-lhe uma entrevista de emprego na selva oriental de Petém. Com algumas joias que Hilda lhe deu, ele pagou parte de suas contas. Che também trabalhou à noite descarregando barris de alcatrão para uma equipe de construção de estradas. Esse foi um de seus raros períodos de trabalho físico prolongado. Em julho, Che escreveu em seu diário sobre Hilda: o que a afetou foi que confessei o caso com a enfermeira. Em agosto, um amigo de Gualo Garcia trouxe $150 enviados pela família de Che, além de 2 ternos, 4 quilos de erva e outros pequenos objetos. Che partiu com Hilda para San Juan Zacatepeques, escrevendo no diário: hoje dedico-me a despedir da Guatemala com um breve passeio, profusão de carícias e momentos intensos. Em 1955, Ernesto ainda dependia de Hilda para empréstimos ocasionais, e conforme escreveu em seu diário, uma necessidade urgente de uma mulher que vai fuder. Nesta vida errante que adotou por escolha própria, Che mostrou-se cruel, duro e irresponsável, aproveitando-se das mulheres que o ajudaram durante esse período, que ele considerava de personalidade fraca, permitindo-lhe viver sem trabalhar. Para aqueles que tentam apresentar Che como um filantropo de valores cristãos, a resposta está em uma carta que ele escreveu à sua mãe em 15 de julho de 1956, de uma prisão mexicana: não sou Cristo nem filantropo. Sou exatamente o oposto de Cristo, e a filantropia me parece algo desprezível. Luto pelas coisas em que acredito com todas as armas à minha disposição e tento deixar os outros mortos para evitar ser pregado numa cruz ou em qualquer outra coisa. Em uma carta a Tito Infante, em outubro de 1956, ele comenta: claro que todos os trabalhos científicos foram para o inferno e agora sou apenas um leitor assíduo de Carlitos e Federiquito,
em referência a Karl Marx e Friedrich Engels. Tenho um grupo de crianças do 6º ano deslumbradas com minhas aventuras e interessadas em aprender algo sobre as doutrinas de São Carlos, eufemismo para Karl Marx. Meu tempo livre é dedicado ao estudo informal das doutrinas de São Carlos. Nesta e em outras cartas, fica evidente a formação marxista de Shea e o uso da doutrina marxista na lavagem cerebral das crianças com fins políticos. Pedro Corzo, no documentário Anatomia de um Mito, relata suas conversas com Miguel Sanches, o coreano, responsável pela instrução militar da Força Expedicionária Grama de Castro no México em 1956. O coreano afirmou que ele sempre teve problemas com os negros e os desprezava como os índios do México, aos quais se referia como os índios analfabetos do México. Shea mostra novamente sua face racista. Os rebeldes finalmente se prepararam para o ataque, deixando Osório sob custódia de 2 homens. As ordens eram para matá-lo no minuto em que o tiroteio começasse, escreveu Shea com naturalidade, algo que eles obedeceram com rigor. A execução ocorreu na madrugada de 17 de janeiro de 1957, quando o tiroteio começou. Hilda Gadeia, primeira esposa de Che, publicou em seu livro Ernesto, Memórias de Che Guevara em Sierra Maestra, uma carta que ele lhe enviou datada de 28 de janeiro de 1957, na qual pode ser apreciada sua disposição sádica e violenta. Querida velha, aqui na selva cubana, viva e sanguinária, escrevo estes ardentes versos inspirados em martírio. Em 18 de fevereiro de 1957, o guia rural Eutímio Guerra, acusado de passar informações ao inimigo, foi processado pelos rebeldes e condenado à morte. No momento da execução, seus companheiros estavam indecisos em atirar nele, e foi então que Shea se adiantou, sacou sua pistola e matou Eutímio com um tiro na têmpora, descrevendo o ato em seu diário da Serra Maestra. Acabei o problema dando-lhe um tiro de pistola calibre 32 no lado direito do cérebro, com orifício de saída no temporal direito. Ele passou um pouco e morreu. Ao proceder à retirada de seus pertences, não consegui me desvencilhar do relógio amarrado por uma corrente em seu cinto, e então ele me disse com uma voz firme, mais distante que o medo: arranca isso, garoto, o que isso importa? Eu fiz isso e seus bens agora eram meus. Mais tarde, Shea escreveria em seu diário: executar um ser humano é algo feio, mas exemplar. De agora em diante, ninguém aqui mais se referirá a mim como o arrancador de dentes da guerrilha. Em uma carta ao pai, referindo-se a essa execução, ele escreve: gostaria de confessar, papai, naquele momento descobri que gosto muito de matar. Marcos Bravo, líder do movimento 26 de julho, em seu livro A Outra Face do Che, narra que um soldado do governo de 17 anos, capturado e interrogado por Che, respondeu: não matei ninguém, comandante. Acabei de sair daqui. Sou filho único, minha mãe é viúva e entrei para o exército pelo salário, para mandar para ela todo mês. Não me mate. Não me mate. Por quê? Respondeu Che. O jovem soldado foi amarrado em frente a uma cova recentemente cavada e fuzilado. Em abril, o informante Filiberto Mora foi enganado e detido pelos rebeldes, e Che escreveu em seu diário: o homem, Filiberto, foi enganado, mas no minuto em que viu Fidel percebeu o que estava acontecendo e começou a pedir desculpas. O pomo foi executado. 10 minutos depois de dar-lhe o tiro na cabeça, eu declarei morto. No final de maio, 2 soldados à paisana, que espiavam na serraria de Uvero, foram feitos prisioneiros. Decidimos executá-los antes do ataque à guarnição do exército em Uvero. Shea escreveu em seu diário: o túmulo foi cavado para os 2 guardas informantes e as ordens de marcha foram dadas. A retaguarda os executou. Em setembro, Henrique Acevedo, um jovem de 15 anos que colaborava com a coluna de Che, escreveu em seu diário: de madrugada, trazem um homem grande vestido de verde, cabeça raspada como militar e bigodes grandes. É Cuervo, quem está agitando problemas na zona de São Pablo de Iau e Vega Laiua. Cometeu abusos sob a bandeira do 26 de julho. Shea o recebeu em sua rede. O preso tenta lhe dar a mão, mas não encontra resposta. O que é dito não chega aos nossos ouvidos, mas suas palavras são fortes. Parece ser um julgamento sumário. No final, ele o manda embora com um gesto de desprezo da mão. Eles o levam para uma ravina e o executam. Após a execução, Shea dirigiu-se à área próxima ao Monte Caracas, numa operação de limpeza do bando armado comandado por Chino Chan que atuava nesta zona. Logo depois que Chan foi preso, os julgamentos começaram. Chan, acusado de roubo, e um camponês acusado de estupro, foram executados. Shea escreveu sobre a execução: primeiro executamos o camponês estuprador e Chino Chan. Eles foram amarrados a uma árvore na floresta, ambos calmos.
Poucos dias depois, Dionísio Oliva, acusado de roubar gado e suprimentos destinados aos rebeldes, foi capturado junto com outros, entre os quais Echevarria, irmão de um de seus camaradas do Grama. Oliva foi executada e Shea também ordenou a execução de Echevarria por crimes não especificados e anotou em seu diário: ele teve que pagar o preço. No mês de outubro, Shea também executou Aristidio, um fazendeiro que durante sua ausência vendeu o revólver que lhe havia dado, e expressou seu desejo de abandonar a luta quando os rebeldes se mudassem para outro lugar. A sua dúvida sobre a legalidade da execução de Aristidio refletiu-se no seu diário, se ele era realmente culpado o suficiente para merecer a morte. Shea se mostrou um homem frio, que poderia fazer de tudo para o sucesso de sua revolução. Em outras ocasiões, Shea simulava execuções, vendando os olhos dos réus e disparando tiros para o alto, como método de tortura psicológica. A trilha de Shea pela Sierra Maestra estava repleta de corpos de chivatos, informantes, desertores e criminosos cujas mortes ele ordenou e, em alguns casos, executou ele mesmo. Shea escreveu em 14 de dezembro de 1957 uma carta a René Ramos Latour, Daniel, coordenador nacional do movimento 26 de julho, falecido em combate, dizendo: por causa da minha formação ideológica, pertenço àqueles que acreditam que a solução dos problemas do mundo está por trás da chamada cortina de ferro e vejo este movimento como um dos muitos inspirados pelo desejo da burguesia de se libertar das cadeias econômicas do imperialismo.